Muito boa noite. Quero deixar uma palavra aqui que se encontra no livro de Jeremias, capítulo 18, tema como o vaso do oleiro. Palavra do Senhor que veio a Jeremias dizendo: Dispõe-te e desce à casa do oleiro, e lá ouvirás as minhas palavras. Desci à casa do oleiro, eis que ele estava entregue a sua obra sobre as rodas, como o vaso que o oleiro fazia de barro, lhe estragou nas mãos e tornou a fazer dele outro vaso, segundo bem lhe pareceu. Então veio a minha palavra do Senhor: Não podereis eu fazer de vós como fez este oleiro, ó casa de Israel. Diz o Senhor: Eis que como o barro na mão do oleiro, assim sois vós na minha mão, ó casa de Israel. No momento que eu falar acerca de uma nação ou de um reino, para o arrancar, derribar, destruir, se o tal nação se converter da maldade contra a qual eu falei, também eu não me arrependerei do mal que pensava fazer-lhe. No momento em que eu falar acerca de uma nação ou de um reino, para edificar e plantar, se ele fizer o que é mal perante mim, não der ouvido à minha voz, então me arrependerei do bem que houvesse dito que lhe faria. Amém. Até aí, irmão. Aqui nós vemos aqui que a palavra de Deus é bem clara, né? Deus falou ao profeta Jeremias, ele disse, né, que a palavra tinha vindo a ele, né? A palavra do Senhor que veio a Jeremias dizendo: Dispõe-te e desce à casa do oleiro, e lá ouvirá as minhas palavras. O homem, ele tem que ouvir as palavras de Deus, né? Porque Deus vai falar, vai ter momento que Deus vai falar com o homem, né? E é o momento de nós descer e ouvir as palavras de Deus. E ali Deus falou com o homem, comedor de feijão, né? Deus fala com o homem, né? Deus fala com o homem. E ali Deus falou com o profeta ali: Desce à casa do oleiro e te mostrarei algo, né? E ali ele desceu, ele viu o oleiro pegando o vaso, e o vaso ali se quebrou nas mãos dele ali, e o oleiro pegou todos os cacos, colocou lá na máquina, ele moeu ele desmanchou, transformou ele em barro novamente, a massa ficou homogênea, e ele passou pelo processo todo de novo no torno, amaciando com as suas mãos, até transformar em um vaso perfeito novamente. E passou pela secagem do sol, é claro, depois a fornalha, para que ele viesse ficar aquecido a ponto de ele ficar um vaso endurecido, né? E eu quero vos dizer o processo disso aí, né? Ali, a casa do oleiro, que ele mandou descer, é o processo que o Pai faz com cada cristão, que ele manda descer à casa do oleiro, né? E muitos desses que descem à casa do oleiro, muitos desses, eles estão como este vaso que quebrou na mão do oleiro, né? E eu quero vos dizer que essa palavra, ela é espiritual. O nosso oleiro é Deus. Nós somos obra de suas mãos. Todos nós somos obra das mãos de Deus. Ele nos fez do barro e nos transformou. Agora, nós temos que estar, né, como um vaso de honra, de utilidade, para servir ao nosso Deus. Porque se nós tivermos com este vaso quebrado, o Senhor vai consertar, ele vai arrumar novamente. E muitos dos cristãos, muitos deles estão passando por uma severa tribulação, uma angústia terrível, uma nuvidência tenebrosa tem se chegado sobre a tua vida, e tu não entende, e tu corre de um lado para outro, tu começa a gemer dali, começa às vezes até murmurar dali, porque faltou o conhecimento, aleluia, que Deus está te fazendo. Deus está tirando
toda a impureza desta massa, porque ele está te reconstruindo. Aleluia, tu desceu à casa do oleiro, e o oleiro é Deus, o teu Pai, que está fazendo uma grande obra, aleluia, e ele está, aleluia, pegando os cacos, aleluia, tu já desistiu de tudo, tu está caído, tu está debaixo de uma humilhação terrível, sem força para nada, acha que tudo está acabado, mas não está acabado. O Senhor pega esses cacos que quebrou nas mãos dele, porque Deus tem uma grande obra a realizar em tua vida. Ele vai moer esses cacos, ele vai fazer a massa ficar homogênea, ele vai, aleluia, colocar água, e a água é o poder da unção do Espírito Santo, e vai começar a trabalhar, e esta massa vai pegar forma, porque ela vai ser colocada no torno. Deus está te colocando no torno, Deus está te moldando, Deus está tirando as impurezas, Deus está tirando todos os resíduos, todas as pedras, todos os ciscos desta massa. Ele quer, aleluia, um vaso perfeito, um vaso santificado, um vaso puro, um vaso de honra, e ele está trabalhando ali o processo, aleluia, doloroso, aleluia, mas é assim mesmo que, aleluia, que um vaso perfeito se torna nas mãos do Senhor, e ele está fazendo conforme o parecer dos seus olhos. Aleluia, se alegra, aleluia, porque este vaso, aleluia, está, aleluia, nas mãos do oleiro. Tu não está, aleluia, 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 no mundo, aleluia, desiludido, aleluia, caído. Tu estás nas mãos do Pai. O Pai eterno é o teu oleiro. Ele está te fazendo, aleluia. Uns já foram feitos, uns já são vasos de utilidade e estão servindo com, aleluia, a autoridade que Deus confiou e deu conhecimento e sabedoria na casa de Deus, na obra de Deus, aleluia. De alguma forma, aleluia, estão sendo os vasos de honra, mas tem uns que Deus está moendo, está preparando ainda, está fazendo ainda, e outros estão no final do processo, outros já estão chegando à hora da exaltação, aleluia. Deus vai te levantar, aleluia. Deus está te provando, é o calor da fornalha, queimando o vaso para ficar um vaso endurecido, que na hora da provação, tu não venha se quebrar novamente, tu não venha, aleluia, cair novamente, aleluia. E este vaso, aleluia, quando passa pela provação do fogo, aleluia, da provação, aleluia, do momento que Deus está te provando, aleluia, este vaso fica, aleluia, firme, aleluia, fica um vaso, aleluia, forte, aleluia. E o Senhor, aleluia, amolece também, é um mistério que estou aqui, aleluia, decifrando e falando, ao mesmo tempo que é endurecido pelo calor, aleluia, da aprovação, aleluia, para que o vaso fica sequíssimo, também ele amolece dentro do teu coração, aleluia, pelo Espírito Santo, para ficar sensível à voz de Deus, à palavra de Deus, aleluia, para ouvir a voz de Deus, quando ele fala contigo. Recebe aí a vitória, recebe aí o poder, pelo poder do sangue de Jesus Cristo, porque